caso de Ramona é um caso pertinente na realidade fronteiriça de Ponta Porã, Pedro Juan Cavalheiro. Um caso fictício, porém que abrange uma grande quantidade de situações que podem ser relevantes e recorrentes para a população desta conurbação. Primeiro, Ramona é uma moradora da fronteira em Pedro Juan Cavalheiro, Paraguai. E ao nascer, seus pais a registraram no Brasil e no Paraguai. Afinal, ela possuía dois registros de nascimento. Mas ela tinha nascido no hospital brasileiro, morando no Paraguai, e se sentia paraguaia como seus pais. Quando chegou à idade escolar, apesar de continuar morando no Paraguai, seus pais a matricularam em uma escola pública do Brasil. Tinha documentos que provavam ser brasileira. Em casa, falava espanhol e guarani. Na escola, falava e aprendia a ler português. Ao chegar à maioridade, percebeu que existiam duas Ramonas, ocupando um único corpo, vivendo duas culturas diferentes. Se viu frente a um problema de personalidade jurídica, sujeita a legislações diferentes. Começou a refletir sobre as questões de cidadania. Que cidadã seria? Podia votar nos dois países. Ramona começou a se sentir como alguém fora da lei, mas não sentia culpa. Só queria solucionar seu problema frente à justiça. Por meio do seu autoconhecimento, em contato com os conhecimentos adquiridos nas disciplinas do seu curso, como poderá vislumbrar soluções profissionais para ajudar Ramona? Bom, o caso da Ramona é um caso extremamente pertinente. E para atingirmos a solução do caso, para entendermos a real dimensão desse problema, como isso afeta ela não apenas numa realidade, uma realidade formal, uma realidade jurídica, burocrática, mas também um dilema existencial de qual identidade cultural ela realmente pertence, se ela se sente pertencente a dois países, como ela se sentiria traindo uma das suas nacionalidades ao escolher uma cidadania, pois o Paraguai não permite a dupla cidadania com outros países, a não ser a Espanha. Então, como isso funcionaria? Bom, primeiro, para nós entendermos essa questão, nós temos que ver a visão bibliográfica de como houve a evolução dos conformantes de definição da maioridade civil no Brasil e comparar com a mesma situação, a mesma progressão revolucional desse processo no Paraguai, para nós entendermos em que dimensão a Ramona é afetada por essas diferenças jurídicas formais das normas dos dois países. Muito bem. Como se deu no Brasil a evolução dos conformantes de definição da maioridade civil? No Brasil, a maioridade civil foi originalmente fixada aos 21 anos pelo Código Civil de 1916, sendo reduzida para 18 anos com o novo Código Civil de 2002. Essa alteração refletiu mudanças sociais e legais, alinhando-se a uma tendência global de antecipar a idade em que uma pessoa é considerada legalmente capaz de exercer todos os atos da vida civil sem a necessidade de assistência ou representação. A maioridade civil permite que o indivíduo possa assinar contratos, realizar negócios, casar-se sem necessidade de autorização e responder legalmente por seus atos. Antes dos 18 anos, a emancipação pode ocorrer em situações específicas, como casamento, exercício de emprego público efetivo, colação de grau em ensino superior, estabelecimento comercial ou relação de emprego que assegure economia própria. No Paraguai, a maioridade civil também é estabelecida aos 18 anos. Similar ao Brasil, esse marco confere ao indivíduo a capacidade plena para atos da vida civil. Entretanto, no Paraguai, a emancipação pode ocorrer a partir dos 16 anos, sob condições específicas também, como casamento ou por decisão judicial com base em motivos justificados. Esta emancipação concede ao jovem capacidade parcial para determinados atos civis, mas ainda sob algumas restrições até completar 18 anos. Comparando ambos os países, vemos que enquanto no Brasil a maioridade civil foi ajustada de 21 para 18 anos, refletindo uma tendência de antecipação da autonomia juvenil, no Paraguai a maioridade sempre esteve alinhada ao padrão internacional de 18 anos. Ambos os países permitem a emancipação a partir dos 16 anos, com o Brasil apresentando um leque mais amplo de condições para a emancipação em relação ao Paraguai. Como se deu no Brasil, a evolução dos conformantes de definição da maioridade civil e efetuar a configuração com a igual situação configurada no vizinho país do Paraguai. Bom, essa pergunta que foi estabelecida também pode ser respondida pela próxima pesquisa. No Brasil, a maioridade civil foi originalmente fixada aos 21 anos pelo Código Civil de 1916, como já tínhamos visto. Depois foi reduzida para 18 anos com o novo Código Civil de 2002. Essa alteração refletiu mudanças sociais e legais, alinhando-se a uma tendência global de antecipar a idade em que uma pessoa é considerada legalmente capaz de exercer todos os atos da vida civil sem necessidade de assistência ou representação. Mas como se conformam as efetividades de maioridade civil no Brasil e no Paraguai?
No Brasil e no Paraguai, a maioridade civil refere-se à idade em que uma pessoa adquire plena capacidade jurídica para praticar todos os atos da vida civil, sem a necessidade de assistência ou representação de terceiros. Embora ambos os países adotem o conceito de maioridade civil, algumas diferenças nos detalhes de como essa efetividade é regulada. No Brasil, a maioridade civil é atingida aos 18 anos, conforme estipulado pelo Código Civil Brasileiro, Lei número 10.406 do Código Civil de 2002. A partir dessa idade, a pessoa é considerada plenamente capaz para exercer todos os atos, direitos e deveres civis. Antes dos 18, a pessoa é considerada relativamente incapaz ou absolutamente incapaz, dependendo da idade. Os absolutamente incapazes são todos os menores de 16 anos. Não podem praticar atos da vida civil. Necessitam de um representante legal, geralmente seriam os pais ou um tutor. Já os relativamente incapazes seriam os maiores de 16 anos e os menores de 18 anos. Podem praticar alguns atos da vida civil, mas precisam de assistência de um responsável para atos mais complexos. Muito bem. E como seria a comparação dessa efetividade, desse processo de efetividade, com a situação do Paraguai? Bom, no Paraguai, a maioridade civil, como já explicamos, também é alcançada aos 18 anos, conforme estabelecido pelo Código Civil Paraguaio. A legislação paraguaia segue um padrão semelhante ao brasileiro em termos de capacidade civil. Os absolutamente incapazes seriam os menores de 14 anos, neste caso. Precisam de um representante legal para qualquer ato civil. Os relativamente incapazes seriam os maiores de 14 anos e menores de 18 anos. Podem realizar alguns atos da vida civil com assistência. Em ambos os países, existem disposições legais que permitem a emancipação antes dos 18 anos em certas condições, como o casamento, o exercício do público efetivo, a conclusão de um curso superior ou a constituição de estabelecimento comercial, desde que com autorização judicial ou dos pais. A emancipação confere ao menor a plena capacidade civil antes de atingir a maioridade. Portanto, no Brasil, tanto quanto no Paraguai, a maioridade civil é alcançada aos 18 anos, permitindo plena capacidade jurídica. Antes dessa idade, capacidade limitada, necessitando de assistência ou representação conforme a faixa etária específica. Bom, como a gente viu nessa pesquisa, são uma efetividade relativamente similar, apesar de você ter diferenças pertinentes no Paraguai. Por exemplo, no Paraguai, a capacidade relativa ela já é dissipada quando você é maior de 14 anos. Né? Você não precisa mais de um tutor para realizar alguns atos da vida civil. Mas também existe toda a questão de como no Brasil você tem um leque maior para você ser emancipado dos 16 aos 18 anos e você realizar atos da vida civil que você não conseguiria no Paraguai em determinadas situações. E é com isso a gente entende que... Por que é importante a gente falar sobre isso no caso da Ramona? Porque esses processos burocráticos, essas normas jurídicas, essas diferenças, elas constituem e caracterizam um principal pilar de separação da Ramona em relação a esses dois registros. Ela tem duas formas de viver sua vida civil, pelo menos até esse ponto. Quando ela for de maior, ela vai ter que escolher uma cidadania e ela vai ter que se atar a uma constituição. Se a Ramona continuasse com um duplo registro, com essa problemática até a vida adulta, imaginem quantos problemas seriam causados, problemas, confusões, por por essa inconsistência em relação aos atos de um país com o ato de outro, a relação documental com os atos da vida civil dela, como ela estabeleceria uma existência como cidadã de forma saudável, que não a prejudicasse, que não a que essa questão da lavratura do registro civil que configuraria a falsidade ideológica não afetasse ela. Muito bem. Para uma resolução no caso da Ramona, em questão burocrática, nós temos a questão da nulificação do registro civil fraudulento, que seria o paraguaio, já que ela nasceu no Brasil. Então, para essa questão da nulificação, além de contratar um advogado que saiba os meandros do direito internacional, ela teria que entrar com uma ação judicial no Consulado do Paraguai para nulificar seu certificado por meio dos pais, alegando uma desinformação que ocorreu numa decisão ilícita, mas que foi de boa fé, porque não houve uma intenção criminal por parte dos pais, apesar da falsidade ideológica ter sido implicada com a lavratura do documento. E é com isso que a gente encerra essa resolução do caso por essa perspectiva civil, né, burocrática. Mas, mesmo com isso, nós precisamos entender que o caso dela não se limita apenas a essa dimensão da realidade formal, mas também da verdade real, ou seja, do dilema existencial que existe dentro de Ramona.
E é isso que nós deixamos para reflexão, conforme com esse projeto de extensão nós enaltecemos e estabelecemos uma noção de identidade transfronteiriça, ou seja, uma identidade nacional, cultural, que não esteja necessariamente atada a um país, mas sim a realidade dupla de uma peculiaridade geográfica como é a nossa fronteira.